Ele completa 10 anos e é uma ferramenta que dificilmente não foi utilizada por boa parte das pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos falar sobre o Facebook, as ferramentas das mídias sociais, com o Paulo Milhel. Ele é professor universitário, empresário e atua direto ou diretamente com essas relações de mídias como ferramenta no dia a dia. Paulo, talvez uma questão mais genérica. Como a gente define uma ferramenta como essa, Facebook? O Facebook é uma plataforma eletrônica de tecnologia que suporta os relacionamentos sociais, né? Que suporta a rede social, a malha social que já existe e sempre existiu desde épocas das tribos indígenas aí talvez. Então ela é apenas uma plataforma que tenta oferecer recursos para melhorar esse tipo de relacionamento, convívio e interatividade. É correto a gente dizer, no universo de 10 anos, do ponto de vista de comunicação e de mídias, do ponto de vista eletrônico, de que ele instituiu uma era, não exatamente essa ferramenta específica, mas as mídias sociais como sem dúvida, porque ele pega talvez uma década aí, que é uma geração toda digitalizada, né, que passa a nascer e receber hábitos aí, formar seus hábitos aí dentro de uma tecnologia que não existia anteriormente. E isso gera necessariamente os conflitos e aquele gap que existe entre as gerações, né, do pai e o filho que está atuando com essas tecnologias. Então sim, realmente acaba mudando nessa década aí, pouco antes disso, bem nessa época, com o Orkut no Brasil muito forte, e passamos a ter uma geração toda se comportando de uma forma diferente e usufruindo de uma tecnologia de uma forma completamente diferente do que a gente viveu. Se a gente olhar para o horizonte anterior da nossa juventude, por exemplo, e olhar para os nossos pais, a gente vai ter, grosso modo, a mídia do papel, num outro sentido, depois o rádio, os anos 50, a televisão causando barbáries, né? Na segunda metade do outro século, aí vem essas ferramentas todas com essa moçada que está com a mão conversando como comunicação, como elemento. Se você olhar isso, olhar o panorama, por que o Orkut, por exemplo, foi sucumbido pelo Facebook? Então, a gente tem que entender que o advento de redes sociais, ele traz benefícios e malefícios, como todas as tecnologias, e o Orkut veio para a gente aprender a utilizar, então, e compreender um pouco o que era rede social, né? Então, aprender em 2004, quando nasceu o Facebook, já o Orkut ativo, 2005 bem ativo no Brasil, foi a gente começar a aprender e entender o que era uma rede social como software, como plataforma, para a gente começar a aprender e entender o que a gente deveria ou não fazer, a exposição que a gente deveria não ter e como a gente ia, ao longo do tempo, absorver essa tecnologia no nosso dia a dia. O que aconteceu é que o Facebook não foi uma revolução em relação ao Orkut, mas ele foi bastante uma novidade, e o brasileiro gosta bastante de novidade, junto com uma evolução, onde naquele momento o Orkut talvez estivesse aí com pouco investimento do Google, sem grande foco de rede social, o Google talvez não tivesse percebido muito bem o potencial dessa tecnologia que ele tinha na mão. O Brasil era um dos maiores usuários de Orkut no mundo, sempre foi. Então, falta de foco do Google, falta de evolução do Orkut, uma novidade Facebook, as pessoas começaram a migrar para o Facebook para achar que ali elas estavam numa nova plataforma, algo novo, e ali eu estou. E foi muito comum isso nessa época, em dizer agora eu já estou no Facebook, não estou mais no Orkut, isso parecia algo mais importante, né? Apesar dessa ferramenta e da utilização da questão da tecnologia, o que me parece como leigo no dia a dia é que as pessoas se preocupam muito ou se preocupam pouco e depois acabam tendo surpresa com a questão do armazenamento de informações que sejam importantes. Se preocupam com a comunicação, contato linear, e quando se dão conta de que precisam armazenar, se lembram do velho computador. Como você vê esse confronto, talvez, de duas lógicas? O comportamento, essa mudança então desse comportamento, como a gente faz as coisas, causou isso e a gente passou a esquecer ou dar o valor que a gente tinha uma década atrás a efetivamente o que era físico e local na nossa máquina, no nosso computador, talvez o nosso notebook era bem menor a quantidade do notebook. Então a gente passou a entender que tudo está nas nuvens,
tudo está disponibilizado de alguma forma nessas plataformas, então eu posso encontrar essa informação em qualquer lugar, ela é, em tese, eu acredito que ela é minha, né, e não é bem assim, ela não é sua, você já entregou o direito ao Facebook quando você postou no Facebook ou outras plataformas, então a pessoa perdeu o sentido daquilo que realmente é dela ou é bits e bytes, né? Realmente é o que é físico e o que eu tenho de informação, né? Então, eu tenho ou não essa informação? Tenho, está disponível no Facebook. Então ela é minha, eu posso acessar a qualquer momento. Então perdeu esse sentido. É socializar conteúdos específicos com todo mundo mesmo. É socializar conteúdos específicos, até exageradamente, né? Tanto os que seriam importantes ou bons para uma pessoa, até aqueles que ela não deveriam. Do ponto de vista de comportamento, que condutas, se a gente olhar no tempo, foram ou ainda estão inadequadamente sendo utilizadas nesse tipo de relacionamento? Eu acho que a rede social, eu tenho dito há muito tempo que a plataforma, o próprio Orkut, o Facebook, ele potencializa muito a comunicação do indivíduo, né? O indivíduo, ele se considera então um broadcast, ele é um veículo que distribui muito rápido as informações e a rede potencializa isso e entrega essa informação de uma forma muito rápida. Então isso tem ocorrido há muito tempo. Mas a rede social como plataforma, ela é uma ferramenta de uma rede social que já existe, uma malha social que já existe. E o que acontece é que aquilo que eu já fazia antes, eu estou potencializando, né? O que eu já fazia de alguma forma em pequenos círculos, eu estou potencializando na plataforma. E o problema disso é que isso se enaltece, se fortalece demais e as pessoas começam a repetir. Então agora, a última agora, né, talvez uma das últimas é o tal do selfie, que é eu tirar foto de mim mesmo, coisas que eu já vejo acontecer naquelas máquinas antigas que revelava-se filmes. Já acontecia isso há 15 anos atrás, há mais 10 anos atrás. Mas agora deu-se um nome para isso, as pessoas... criou até uma rede social de selfie só para isso, né? Então as pessoas estão cada vez mais querendo se expor e querendo tirar sua própria foto e se colocar ali no Facebook disponível. E existe aí, eu sempre costumo comentar que é importante, existe aí um gapzinho das gerações, entre o conflito dessas gerações, onde o pai, a mãe, a família, distante do filho, não consegue orientar bem o filho sobre isso, né? Então esse é o grande problema, o problema da exagerada exposição do filho, como você administra isso dentro da sua casa para que isso não seja prejudicial a essas crianças e adolescentes, né? Como lidar com isso? Isso é um desafio muito grande. Alguns mundos não lícitos, por exemplo, acabaram entrando para dentro das casas, se a gente usar apenas a questão do universo do sexo na internet e da pedofilia, são os dois grandes males do ponto de vista de que, não por causa da ferramenta, mas da disponibilidade que ela gerou para entrar dentro das casas. Sem dúvida, e junto com isso as próprias drogas, né? O próprio tráfico de drogas que se aproveita desse meio de comunicação, né? Ela se apodera desse meio de comunicação e usa a seu favor. Então, realmente, há aplicações, não só Facebook e outras, mas de sociais, que favorecem a própria pedofilia ou a exposição sexual de menores, né? E isso é prejudicial. E não é a exposição de menores só por maiores, mas é a exposição de menores pelos próprios menores, que não compreendem que muitas vezes o seu corpo não deve ser exposto. Então isso existe muito forte, um problema muito sério nas escolas, né? Onde, segundo uma lei estadual, é proibido o uso do celular e muitas escolas ainda deixam seus alunos usar ou seus alunos usam escondidos. Como toda ferramenta, por causa das questões de conduta e de desvios de comportamento de um lado e outro, de ingenuidade, de certa forma, de não entender essas ferramentas todas, a legislação, do ponto de vista institucional, de educação, ou do Estado brasileiro, ela é adequada para tentar amarrar um pouco esses universos, ou o governo não deve se meter nisso? Não, eu acho que ele deve, né? Ele tem um papel extremamente importante na educação e ele tem que investir nos professores, né? Então, novamente, existe, como existe nas famílias, o gap entre o professor e o aluno, a distância do professor em relação a essas tecnologias frente ao aluno. Então, o cuidado que se deve ter e a aproximação que se deve ter com esses alunos para eles compreendam a importância e a reflexão sobre essa exposição exagerada. Então, sim, o Estado precisaria investir muito mais nisso, nessa educação digital. Nós estamos vivendo aí
10 anos de Facebook, nós estamos vivendo aí 1996 já, 18 anos, né? 18 anos de internet no Brasil, 95, 96. Sim. Quer dizer, são garotos que nasceram na internet, estão com 18 anos hoje, 19 anos. E esse gap, como é que eu gerencio isso? Como é que eu melhoro essa comunicação e ensino esses que nascem agora a se utilizar dessa tecnologia? E o componente emocional de comportamento? A gente estava falando sobre a questão de olhar para um outro universo, quando a gente para ver ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, né? Como o carro, a televisão, o jornal. Eu estava falando primeiro da questão da distribuição dos públicos. Será que todos que estão no Facebook já não liam jornais, ou se liam jornais? Se esse público saiu da frente da novela, da televisão, em parte, é a molecadinha que não lê jornal e só está na mídia social. Mudou muito esse perfil? Mudou e essa questão da multitela, ou da quarta tela, da quinta tela. Existem várias teorias sobre isso, mas é muito a questão da relação que você tem com aquele dispositivo que te oferece acesso a essa tecnologia. Então, o smartphone está cada vez mais disponível no Brasil. Mais de 35% dos aparelhos já são smartphones, então já me permite acesso à internet. Está cada vez mais fácil o acesso, então, mesmo por operadoras de telefonia celular, o acesso ao Facebook. E eu utilizo ele e carrego ele o tempo todo. Eu não desligo o celular nem para tomar banho, levo até o banheiro, nem para dormir, e em frente à televisão também. Então, o comportamento muda a partir do momento que eu assisto a televisão e fico postando no Facebook, por exemplo. Assisto a televisão e fico comentando sobre o que está acontecendo, da novela, do noticiário, alguma coisa assim. E também, quando eu leio um jornal ou leio uma revista, e começo também a fotografar e a comentar e a compartilhar. Claro que em níveis diferentes, porque o poder da televisão é muito maior, eu passo a consumir a comunicação de uma forma diferente. Talvez ela seja mais dinâmica, mas ela também seja mais superficial. No caso da televisão, se a gente usar como parâmetro, embora você tenha a força de você sentar na frente de um roteiro de novela, por exemplo, e ficar segurando, parar o Brasil, como a gente acaba de, coincidentemente com 10 anos do Facebook, a gente está comentando aqui, ter produzido ainda esse efeito, ela está cada vez mais concorrente com esse tipo de ferramenta das mídias? Sem dúvida, sem dúvida. De divisão de atenção em tempo? Tanto é que há um paradoxo entre o que é favorável para o próprio veículo, né? A Globo recentemente comunicou sua saída das redes sociais e voltou atrás e está novamente publicando seu conteúdo e disponibilizando, porque ela viu a força que existe nesse meio. Sim. Então, há uma mudança de comportamento. Então, a grande pergunta que fica é o que vai acontecer, que tipo de público se vai atingir em relação aos tipos de veículos que existem, né? O comportamento, a própria rádio. Hoje eu escuto muitos canais de rádio, muitos rádios pela própria internet. Eu tenho um conjunto de rádios alternativos, por exemplo, então, de jazz, de MPB, de músicas que eu gosto, onde eu sei que eles colocam programações que não necessariamente, inclusive para disponibilizar a busca da minha própria programação dentro de uma rádio. Eu posso entrar lá e escolher e montar. Exatamente. Então, o desafio da mídia mais tradicional é os dois caminhos, né? Ela não só ser broadcast, ela não só me entregar informação, mas ela permitir que eu interaja com essa informação. Como? Né? A promessa de TV digital, de fato, há muitos anos, a promessa de uma rádio digital, a promessa, o próprio suporte midiático de um jornal, como é que ele evolui para poder ter uma interação muito mais dinâmica, uma revista. Então, esses são os desafios de uma transformação em curso, que a gente não sabe exatamente ainda qual o resultado disso, né? Do ponto de vista de ferramenta, de mídia social, 10 anos é tratar um embrião ainda? Ou a cronologia em relação ao tempo e essas plataformas não pode ser contada assim? Hoje já se comenta de um Facebook velho, né? Hoje já se discute que o Facebook está velho, e isso mostra bastante números, principalmente nos Estados Unidos, onde os jovens de 13, 17, 13, 18 anos estão saindo do Facebook, estão dizendo que o Facebook não está tão legal assim, não é tão bacana, eu não gostei de muito recurso, eu quero menos até, e um crescimento grande de uma geração pós aí 40, 50 anos entrando fortemente no Facebook para se utilizar dele e se comunicar melhor. Então há uma mudança, e aí a gente percebe aí um Facebook que, de certa forma, se torna também com o seu público mais velho.
A gente não tem noção, porque não lida só com a informação no dia a dia, e transferir isso para quem está em casa nos assistindo e participando desse bate-papo conosco do lado de lá. O pessoal ganha muito dinheiro com isso, os donos de uma ferramenta como essa? A base do Facebook para se monetizar, para obter receita, é publicidade. Né? Aquela publicidade que você vê do lado direito, cada vez mais recursos de publicidade, que muitas vezes acaba incomodando o usuário, ele reclama, mas não percebe que ele está num ambiente gratuito, de uma empresa. Sim, e tudo mais. No último trimestre, o Facebook ultrapassou aí 500 milhões de dólares de lucro. $500 bilhão de lucro em um trimestre. Deve então completar aí um ano de mais de 2 bilhões, pelo menos, aí de lucro, de lucratividade. Então, um Facebook que nasceu aí sem ter receita, com prejuízo, hoje se mostra uma plataforma de mídia poderosíssima e que compatível para enfrentar grandes grupos de mídia pelo mundo. Por que o WhatsApp está mais na mão da moçada comparativamente com o Facebook nesse momento? Eu acho que esse movimento dos próprios usuários mais jovens de Facebook em deixar o Facebook e buscar novas ferramentas que permitam eles formarem tribos e recursos mais simples para a sua comunicação. Então, as pessoas estão com a sua rede social no celular. Isso é muito forte. As pessoas se comunicam o tempo todo por rede social com os seus smartphones. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que tem evoluído, que permite você mandar mensagem, permite você mandar agora áudio, que permite você criar pequenos grupos fechados entre os seus amigos, com uma distribuição rápida e direta e objetiva. Ali é para mensagens, fotos e talvez pequenos áudios. Posso usar para isso? É isso que me interessa. Então são recursos mais reduzidos. Só que, novamente, o WhatsApp vai passar pela mesma situação do Facebook. Para eu poder monetizar, que modelo que eu vou criar? Será que quando o WhatsApp passar a cobrar um valor para ser utilizado, já passou, a partir de um ano, você vai pagar um valor para continuar utilizando ele? Será que esse mesmo público se mantém? Uma das questões que as pessoas comentam, eu pago um negocinho para baixar o programa na entrada e depois eu fico conversando, o acesso muito fácil, o grupo dos amigos que me interessam, de forma muito rápida e objetiva. É isso aí. Então tem ferramentas que estão aí na substituição aí de uma utilização de Facebook para muita gente já. Se você imaginar, se a gente fosse técnico aqui do Facebook agora, fala, bom, completamos 10 anos, o que vamos fazer com isso? A questão da ferramenta ser mais direcional, de ter talvez menos recursos, como você colocou, talvez fosse um caminho de se estudar? Eu acho que todo tipo de ferramenta que atingiu um público de mais de 1 bilhão, imagina 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Brasil, 88 milhões de pessoas no Brasil já usam. Ele tem um desafio, mas ao mesmo tempo ele tem muita informação. Né? O grande negócio do Facebook são os dados que os usuários geram no Facebook e esses dados, esse Big Data, ele gera aí um conhecimento, um nível de informação fantástico no Facebook. E ele tem a resposta. Então, os movimentos que ele faz e percebe que desagrada algumas pessoas, e sempre vai desagradar num volume tão grande, ele mapeia e consegue entender quantos % isso representa para ele continuar e ter sobrevida ou continuar com uma vida de muito sucesso. Por causa disso, é um outro universo de vetor em relação a esse tipo de informação que está lá. Ela é uma ferramenta institucional ou empresarial potencial para as empresas entenderem como nós estamos nos comportando, o que estamos consumindo, sobre o que estamos falando? Sim, a partir do momento que você tem consumidores, esses consumidores estão ali disponibilizando seu acesso à comunicação, mais fácil do que eu ligar para eles, porque eu não tenho telefone, pesquisa gratuita, celular deles, eu tenho uma pesquisa gratuita, né? Então existem softwares, ferramentas, tecnologias que permitem eu analisar as informações públicas, não as informações privadas, não o inbox ali do usuário, não o grupo fechado, mas me permite analisar todas as informações públicas, e isso é muito simples, porque a maioria das pessoas publicam gratuitamente isso todos os dias, o que fazem, como fazem, onde fazem, que horário fazem, e as empresas começam a monitorar essas informações e encontrar aí um padrão de comportamento, uma análise de consumo de algum produto, e aí elas usam isso para suas estratégias de negócio.
É um barato. Eu falo sobre a questão de mudança de comportamento. Às vezes você faz e não para observar que você fez isso. Eu tenho o Facebook, naturalmente, como ferramenta de contato de informação no dia a dia, como gosto de música com outro grupo, mas também aberto, e a família. Sim. Um grupo fechado só com a família, como a minha família é grande, tem gente espalhada por um monte de lugar, onde a gente marca encontros ou troca informações sobre o que aconteceu com sobrinhos, primos, especificamente fechado. Isso era inconcebível você distribuir. Inconcebível, não. O homem previu que em 2000 existiriam carros que voavam, mas não previu que existiria o Facebook ou a própria internet. Então é uma grande revolução do que a gente viveu ali atrás e são fantásticas utilizações dessa ferramenta que nos era oferecida, de certa forma, gratuitamente. Então esses grupos aí são fantásticos para melhorar a comunicação da família, né? E não são só os jovens que estão lá, né? A minha tia mais velha, né? A minha avó, estão todos lá usufruindo disso e se comunicando bastante. Agora, esses dados, como você comentou, estão lá, estão soltos, estão no ar, como você falou. E o ponto de vista do comportamento das pessoas se darem conta de que isso está disponível efetivamente para todo mundo. Tem muita relação emocional de comportamento que parece que você está com vontade de abrir a janela da sua casa e falar, olha, eu amo meu filho, viu, contar para todo mundo. É muito interessante, é uma mudança de hábito. É uma mudança de hábito partindo de que eu me exponho mais em relação a isso. Eu quero realmente gritar que eu amo meu filho, eu tenho o Facebook agora para gritar para muito mais pessoas. Né? Governos usam esse tipo de ferramenta na questão da discussão da espionagem? Governos usam. Governos monitoram o tempo todo. O Brasil monitora, sim. Os órgãos de inteligência, Polícia Federal, todos monitoram, sim, tudo que você publicamente disponibiliza no Facebook. E coleta as informações e registra as informações em um banco de dados. Eles tiram do Facebook, coleta, coloca no banco de dados e sabe que hora, dia, momento, que informação você disponibilizou. Sabe quem é você. Isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas ainda têm a visão de que, né, o Big Brother já existe de fato há muitos anos em todo o mundo. Né? Não é uma discussão densa dentro desse tipo de ferramenta? Não é para discussões mais aprofundadas? Por que ela acaba não conseguindo desempenhar esse papel? As pessoas, elas, no geral, né, se a gente for analisar a fatia de leitores que a gente teve de jornais, de revistas e de outros conteúdos mais densos e aprofundados, também era uma fatia pequena, menor, não era a grande população que se utilizava disso. Se a gente está falando de 88 milhões de usuários aí de Facebook no Brasil, a gente está falando quase a metade da nossa população e, sem dúvida nenhuma, não é todo mundo que também lia jornal e se aprofundava com algum conteúdo mais denso em revistas e tudo mais. Então, o Facebook é apenas o reflexo do que a gente tem na sociedade. E as pessoas lá estão também em busca de algum tipo de consumo de informação, talvez mais rápida, mais superficial, ou uma comunicação direta com as pessoas e não realmente utilizar ela para um conteúdo mais aprofundado. Nessa questão da disputa da gente pelo tempo, no dia a dia, dessa loucura da disputa pelo tempo, das agendas profissionais e de informação, eu já ouvi, vou colocar aqui para você comentar, não estou no Facebook não tenho mais saco para ficar lá na frente. Isso não serve só para ele, eu não estou querendo ser chato só com o Facebook, que ele é nosso objeto de papo hoje por causa dos 10 anos. Você acha que isso pode acontecer também? Eu acho que tem acontecido bastante. No ambiente social presencial, sempre vai existir uma minoria que se manifesta, interage, se relaciona, se comunica, e uma maioria que só ouve ou muitas vezes não quer ouvir. Então isso já acontecia, já existia. No Facebook acaba acontecendo a mesma coisa. E talvez essa mudez, essa não interação, essa não utilização plena do Facebook é porque, de certa forma, eu utilizo mais para uma comunicação direta com determinadas pessoas. Então, para mim, isso é bom, isso é objetivo direto, eu quero usar para me comunicar com amigos e família. Para quem tem negócios, a formação de sites continua sendo uma boa alternativa ou você tem que misturar mais de uma plataforma? Há alguns anos eu já digo que as pessoas precisam, as empresas precisam pensar que elas têm que ir onde o consumidor está.
E ela tem que criar suas próprias plataformas de audiência para poder projetar aquele produto, aquela informação e se comunicar melhor com o seu consumidor. Então ela tem que se aprender a se utilizar de todas as ferramentas. Ela não pode ficar refém do Facebook, achar que o Facebook ele termina ali e nada existe mais além de Facebook, mas ela tem que manter site, ela tem que manter blog, ela tem que manter Facebook, Twitter, canal de YouTube, melhorar sua comunicação de todas as formas. O desafio de comunicação mercadológico das empresas hoje e cada vez mais vai ser maior e mais maior e mais complexo. Né? Eu não imaginei que eu ia usar a construção dessa frase que está aqui na ponta da minha língua com tanta facilidade. E o velho e-mail, será para mandar documentos? O velho e-mail é uma ferramenta ainda que continua plena em utilização. O próprio e-mail marketing, que é a ferramenta de comunicação mercadológica das empresas, funciona e muito bem, apenas o uso ainda é mal feito. O e-mail continua sendo usado, tanto é que o Facebook se utiliza de e-mail. Você não consegue ter um Facebook sem e-mail. O e-mail é onde você busca a informação o tempo todo de uma forma contínua. Depois vem as redes sociais. As pessoas acham que é o inverso, porque a mídia dá mais atenção para falar de rede social. O e-mail não tem mais charme, né? O e-mail não tem mais glamour, como já teve no passado. Hoje é redes sociais. Mas ele funciona plenamente e muito bem, e vai continuar funcionando, principalmente para as empresas, tá? Para uso corporativo. Talvez o garoto ali de 15 anos, ele utilize um e-mail apenas para o Facebook. Mas ele vai precisar do e-mail para se cadastrar num joguinho, ele vai precisar do e-mail para se cadastrar no site, e de certa forma ele vai usar e-mail quando for para o mercado de trabalho. As pessoas ainda, ou devem ter, se olhar no horizonte do vetor para trás, do velho computador, você está falando das ferramentas de mão, ainda vou insistir na questão do armazenamento das pessoas. As pessoas estão publicando, e uma parte dessas informações elas gostariam de ter, seja por foto. Estão desatentas com isso ou não? Completamente. Se o Facebook hoje acabar, pode acabar uma parte da história de muita gente. Com certeza, com certeza. Estão desatentas. E talvez o volume de informação que hoje você armazena, que você gera é muito maior, né? Sim. Você não tinha tantas fotos como antes. Não tenho dúvida. Antes você tinha 12, 24, 36 poses dentro de um... Escolhia para tinha que ter cuidado, errava, revelava. Hoje você tira fotos o tempo todo, então... E hoje tem uma outra coisa, se eu perder no meu perfil, alguém compartilhou, foi para outra pessoa, então tem várias formas de coletar isso aí. Paulo, obrigado por você conversar conosco sobre a questão da mídia social. A gente vai continuar te explorando, porque são ferramentas que a gente tem que disponibilizar do ponto de vista público e conversar sobre elas, para a gente não perder, no mínimo, o referencial de que isso muda comportamentos e posturas no dia a dia. A gente tem que ficar olhando para aquilo que a gente está fazendo o tempo todo. Eu que agradeço, fico à disposição quando precisar. Hein? Obrigado. Aliás, a TV Câmara está no Facebook e no YouTube, TV Câmara Bauru. É só digitar tudo junto lá para você acompanhar, inclusive esse bate-papo aqui, para disponibilizar no compartilhamento de informações.